Então, hoje vamos aqui num tema novo. Tem gente que me pergunta, falou, Rabino, mas já vamos começar a falar de Pesach? Isso é a Halachá. A Halachá ensina para a gente que 30 dias antes dos Hagim, a gente já precisa começar a se ocupar com todas as mitzvot relacionadas com o Hag, com toda a preparação. Então, com Pesach não é diferente, ao contrário, com Pesach é tantos preparativos, é tanta coisa que a gente precisa saber, em termos da Halachá, em termos da preparação da nossa Gadá para o Seder de Pesach, é uma festa longa, são 7 dias, fora de Israel, 8 dias de Hag, que precisa de muitos preparativos, limpeza da casa, verificação do Hametz, preparação das matzot. Então, a gente vai já começar para despertar. A verdade é que tem muito material para preparar e já é uma maneira da gente já começar a entrar um pouquinho aqui no clima, entrar no ritmo aqui da festa de Pesach, que é uma das festas mais importantes do povo judeu, é, na verdade, a fundação espiritual do povo judeu, é o nascimento. É interessante que todo o cuidado que a gente tem com o Hametz durante Pesach é como se fosse um recém-nascido. Óbvio que uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, a gente não vai tomar tanto cuidado, mas um bebê recém-nascido, a gente ferve a mamadeira, a gente ferve a chupeta, a gente vai ter cuidados muito mais especiais. Então, assim também, em Pesach, é o nascimento do povo judeu, o nascimento de uma nação que foi moldada justamente na fornalha lá que foi a escravidão egípcia, e é isso que trata a Gadá. A Gadá trata justamente da gente reviver nessa noite do Seder de Pesach todo esse processo da escravização do povo judeu, da queda espiritual do povo judeu. A gente sabe que, infelizmente, durante essa época que fomos escravos do Egito, o povo judeu acabou caindo também nas idolatrias, e no estilo de vida egípcio, eles quiseram, justamente depois da morte do Jacob e todos os filhos, eles quiseram se assimilar, quiseram fazer parte lá da vida egípcia. Então, a gente vai ver aqui todo esse processo de queda do povo judeu e, Bezrat Hashem, a saída do Egito, a formação do povo judeu. Então, é uma festa que é o nosso renascimento. A verdade é que a gente sabe que todas as festas judaicas, não é que a gente está lembrando, olha, há 3.300 e poucos anos vocês saíram do Egito, tem aquela piada, né, que toda festa é nossos inimigos quiseram nos matar, nós vencemos, vamos comer. Não é verdade, não é assim. Dentro das festas judaicas tem muita espiritualidade, tem muitas lições para a nossa vida hoje em dia, porque diferente quando eu lembro do dia 7 de setembro de 1822, que teve a independência, e a gente vai lembrar todo ano, e vamos fazer a parada militar, e vamos lembrar o que aconteceu. Aqui não é simplesmente lembrar, a gente vai reviver a mesma festa que a gente viveu, a mesma experiência espiritual, as mesmas influências que existiram naquela época, a gente vai reviver agora através da festa de Pesach. Qual é a essência da festa de Pesach? A liberdade. Mas peraí, que liberdade? Eu já não sou mais escravo, eu já não estou mais no Egito. A verdade é que nós somos escravos e não sabemos, e essa é a pior escravidão, quando é uma escravidão na cabeça, e quando o escravo, ele pensa que ele é um homem livre, mas na verdade ele está completamente escravizado. Então, nós somos escravos dos nossos vícios, nós somos escravos das nossas transgressões. Hoje em dia, a gente é escravo do nosso celular, a gente é escravo do computador, a gente é escravo da internet, a gente acha que não, a hora que eu quiser, eu paro de mexer no WhatsApp, e a gente sabe que não é verdade. A gente acaba ficando preso nos vícios, nos erros. Então, aqui é um momento especial do nosso ano, é a época da liberdade, da gente se esforçar um pouquinho mais que o normal, e vai ter uma Siyata Dishmaya, uma ajuda celestial
para a gente sair de todo tipo de vício, todos aquelas transgressões que durante o ano inteiro a gente não consegue se libertar delas. Esse é o momento para a gente conseguir se libertar. Então, vamos se preparar para essa noite tão especial que é a noite do Seder de Pessach. Vamos ver, vamos estudar a nossa Haggadah. Como a gente explica sempre no Sidur, existem algumas diferenças na Haggadah. Talvez não é uma diferença assim que chama tanto atenção quanto no Sidur. Existem diferenças do costume Ashkenazi e do costume Sfaradi. Sempre que for possível, no que eu conhecer, eu vou tentar trazer os dois lados aqui, mas que saibam que, principalmente, o que a gente vai estar seguindo vai ser uma Haggadah Ashkenazi, mas a gente vai ver que não tem tanta diferença, o povo judeu é um só, a gente vai estar unido e, como a gente falou na aula de Shmirat HaLashon, um dos grandes problemas de Am Israel é quando a gente começa a viver em grupinhos isolados, isso começa a causar Lashon Hara, isso começa a causar Sinat Hinam, e Deus nos livre. Somos Am Israel, não tem Ashkenazi, Sfaradi, cada um tem seus costumes, mas é uma única Torá, é um único povo, e a gente tem que trabalhar muito também em Pesach, que é essa ardut, essa união do povo judeu, e o amor que a gente tem que ter, a Ahavat Israel, o amor por cada Yehudi, não importa se ele é Ashkenazi, se ele é Sfaradi, se ele é Hassid, ou qualquer outro Yehudi, se ele cumpre Torá ou não cumpre Torá, a gente tem que amar e ajudar cada um dos Yehudi. Para a gente começar, vamos começar da parte, talvez, que mais aparece na nossa mesa do Seder de Pessach, que é justamente a nossa Keara. Keara, literalmente, significa um prato. A gente tem hoje Kearot um pouco mais bonitas, um pouco mais trabalhadas, tem quem pode, até bonito, comprar, tem Kearot de prata, tem Kearot de cerâmica, pintadas à mão. É bonito a gente caprichar na mitzvah, mas vamos entender o que representa essa Keará. Também na Keará tem alguns costumes diferentes. Aqui a gente vai explicar um dos costumes que a nossa Keará, ela tem os seguintes elementos. E a gente vai explicar cada um deles, o que isso representa. A gente tem o zroa. O zroa é normalmente um pedaço de carne que ele tem que ser grelhado e não cozido. Não se costuma comer na noite do Seder de Pessach nada grelhado, porque o que era grelhado na época? O Korban Pessach, o sacrifício de Pessach, que era feito no final da tarde do dia 14 de Nissan, para ser comido no Seder de Pessach. Então, esse Korban, ele não pode ser cozinhado, ele tem que ser grelhado. Então, o ideal é que esse zroa, ele seja também grelhado, e o costume é a gente não comer esse zroa durante o Seder de Pessach, porque, para não parecer que a gente está comendo o Korban Pessach, infelizmente a gente não tem mais hoje em dia o nosso Beit HaMikdash, o nosso Seder de Pessach já não é mais um Seder completo, e a gente vai pedir que Bezrat Hashem Beshana Ba Birushalayim, agora enquanto a gente está estudando, a gente não vai falar Beshana Ba, Beshana Azeh, Bezrat Hashem, esse ano vai ser em Yerushalayim, no nosso Beit HaMikdash, vamos oferecer nesse ano o nosso Korban Pessach e vamos fazer um Seder completo. Muitas pessoas falam, Rav, tá bom, mas não está aparecendo, está tão distante. A Yeshua de Hashem, a salvação de Hashem, é que Herefaim, é como um piscar de olhos, vem a salvação de Hashem. Então a gente tem que acreditar todos os dias e esperar que hoje vai vir o Mashiach e a gente vai voltar para Eretz Israel para reconstruir o nosso terceiro Beis Hamikdash e poder fazer o nosso Seder completo. Mas enquanto a gente não tem o nosso Beit HaMikdash, então o Zroa significa literalmente o braço, então se costuma fazer muitas vezes com a asa da galinha.
tem gente que faz com outros tipos de carne, mas o ponto todo do zroa, que é esse osso do braço, é para lembrar que a salvação veio através de mão forte e braço estendido. A linguagem da Torá é que Deus tirou a gente do Egito com zroa netuyá, com a mão estendida, com mão forte e braço estendido. Então, a gente vai lembrar, vai ser um zeher, uma lembrança do Corban Pesa. Outro elemento que a gente tem aqui na nossa Kiará é a beitzá. Beitzá é aquele ovo cozido, ovo duro, que ele é uma lembrança do Corban Hagigá. O que é o Corban Hagigá? A gente tem no ano 3 festas que a gente tem obrigação, todos os homens tinham a obrigação de ir para o Beit HaMikdash, chamado de Shalosh Regalim. Literalmente seriam as 3 peregrinações. Regel é perna, então são as 3 caminhadas que o povo judeu, todos os homens, tinham a obrigação de caminhar. Não é justamente caminhar, podia ir de cavalo, de camelo, de carroça, mas todo homem judeu tem obrigação de ir para o Beit HaMikdash 3 vezes por ano, Pesach, Shavuot e Sukkot. Esses são os Shalosh Regalim. Por que as mulheres não têm obrigação? Porque as mulheres estão isentas de todas as mitzvot a ser Sheazman Gramá, as mitzvot positivas da Torá. O faça isso, faça aquilo, que dependem do tempo, as mulheres estão isentas. Então, aqui, como são mitzvot temporais, que dependem, você não pode ir agora, eu quero fazer Pesach agora. A verdade é que, há muitos anos, eu tinha um aluno de Kiruv, um jovem muito afastado de Torá e mitzvot, e ele virou para mim, logo depois de Purim, ele falou para mim, falou assim, Rabino, você vai ficar orgulhoso de mim. Eu falei, que bom, o que você tem de notícia boa para me contar? Falou, ontem à noite a gente já fez o Seder de Pesach. Eu falei, oi? Como assim? Acabou de passar Purim, ainda faltam mais de 20 dias até Pesach. Por que vocês fizeram o Seder de Pesach ontem? Eu falei, então, Rabino, aqui minha avó está indo viajar e sempre o Seder de Pesach é na casa dela. Como ela não vai estar, então a gente já aproveitou e fez o Seder de Pesach ontem de noite. Você não está orgulhoso de mim, Rabino? Então foi difícil falar para ele que eu não estava orgulhoso dele, porque não adianta, o Seder de Pesach tem que fazer em Pesach, não adianta qualquer época do ano. Então, como é uma mitzvah, Sheazman Gramá, que ela depende do tempo para ser cumprida, as mulheres estão isentas, mas os homens tinham essa obrigação de 3 vezes por ano, eles vão para o Beit HaMikdash. E a Torá, ela fala para a gente que a gente não pode ir de mãos vazias. Quer dizer, se você vai visitar a casa de Hashem, você tem que levar para ele um korban, tem que levar para ele, entre aspas, um presente, como quando a gente vai visitar a casa de alguém, aquela famosa história de um amigo que mudou de apartamento e ele vai receber a visita do amigo dele. Então, o amigo liga e fala, olha, eu queria ir te visitar, me passa teu endereço. Então, ele fala, olha, é na rua tal, no número tal, e eu vou te explicar. Você vai chegar no meu prédio, você toca a campainha do prédio, o interfone, com o teu cotovelo, e aí você pede para vir aqui no apartamento 32, e aí você chama o elevador com o cotovelo, aperta o 3º andar, e aí quando você chegar na minha porta, você toca a campainha com o cotovelo, e eu vou abrir para você. Então o amigo falou, olha, já anotei tudo aqui, o endereço, mas não estou entendendo. Por que eu tenho que fazer tudo com o cotovelo? Você não vai vir com as mãos vazias, né? Você vai estar com a mão ocupada com o presente que você vai me comprar. Então, você vai ter que fazer tudo com o cotovelo. Também na casa de Hashem, não pode ir sem nada nas mãos. Então, existia um Korban Hagigá. É o Korban que está relacionado com o Hag. Então, isso é um Zeicher desse segundo Korban. O primeiro Korban é o Korban Pesach, e esse era o Korban Hagigá, que era levado para o Beit HaMikdash, justamente nos Shalosh Regalim. A grande pergunta, não estou entendendo, se é um korban, por que a gente põe um ovo? O que o ovo tem a ver com o nosso korban? Então, existem algumas explicações muito bonitas, por que justamente um ovo, e também não um pedaço de carne, como o zeiher do korban Pesach,
Um dos motivos é que uma pessoa, lo além, Deus nos livre, mas uma pessoa que está enlutada, essa pessoa ela tem o costume de comer comidas redondas, por exemplo, lentilha. Da onde a gente aprende isso da Torá? Está escrito que quando Yaakov ele estava cozinhando e o Esav ele veio do campo, ele pediu, joga aqui na minha boca dessa comida. O que está escrito na Torá que era aquela comida? Lentilhas. Por que o Yaakov ele estava cozinhando lentilhas? Porque naquele dia Avraham Avinu ele tinha falecido, o Yitzhak ele estava enlutado e o Yaakov ele está fazendo aquela lentilha como o alimento para o seu pai comer naquele dia que ele está enlutado. Então, comidas redondas são comidas de enlutados. Então, como a gente falou, a lentilha, por exemplo, e o próprio ovo. Qual é a mensagem que alguma coisa redonda transmite para esse enlutado? A pessoa que está enlutada, ela está muito triste com a perda. Às vezes, ela fica sem esperança no futuro. A própria alimentação dela está dando para ela uma dica. Olha, a vida, ela dá voltas. Hoje você está por baixo, hoje você está com sofrimento, mas a vida vai dar voltas, vão vir bons momentos, vão vir alegrias também na tua vida. Não desanima. Aqui também a gente talvez faria o nosso Seder de Pessah com tristeza. Mas espera aí, eu não tenho mais o meu Beit HaMikdash, eu não posso fazer um Seder completo, ai que sem graça. Então, a gente vai ter esse ovo na nossa frente e tem muita gente que tem o costume de comer esse ovo durante a Seudá, durante o Shulchan Orech, que é a parte do nosso Seder que a gente vai fazer o jantar, justamente para mostrar que a gente confia na bondade de Deus, que em breve a nossa situação vai girar e a gente vai voltar a ter o nosso Beit HaMikdash e Bezrat Hashem, a gente vai poder fazer o nosso Seder e todo o nosso serviço para Hashem de uma maneira completa. Hoje a gente está no exílio, mas a vida vai dar voltas e Bezrat Hashem, amanhã seremos homens livres de novo. Outro ponto muito bonito que o ovo representa, normalmente você pega a grande maioria das comidas que você coloca para cozinhar na água fervendo, essa comida amolece toda. Pega uma cenoura, a cenoura ela é dura, quando você joga ela na água fervendo, ela amolece. E assim com todas as outras comidas, o feijão, a própria lentilha também, ela é dura e quando você joga na água fervendo, ela vai amolecer. Então, a gente pega aqui um exemplo, que é o ovo, que é o contrário. O ovo, quando você joga na água quente, ele vai endurecendo cada vez mais. A gente passou por muitos sofrimentos durante o Egito, mesmo depois, nos futuros exílios do povo judeu, nosso exílio atual, quantas perseguições, quantas dificuldades. A gente poderia, Deus nos livre, se desmanchar, desmoronar, ficar mais fracos depois de tanta perseguição. A Torá está ensinando para a gente aqui que nós somos como o ovo. Quanto mais sofrimento, quanto mais dificuldade, o povo judeu sai mais forte. O povo judeu foi moldado justamente naquela situação de dificuldades e sofrimento e o povo judeu saiu de lá mais forte. Assim também a gente, Bezrat Hashem, vai vencer as dificuldades e vamos sair de tudo isso ainda mais fortes. Depois disso, outro símbolo que a gente tem aqui na nossa Queará é o Haroset. O Haroset, aqui tem uma diferença entre os Ashkenazim e os Faradim. Os Ashkenazim vão fazer principalmente com nozes, com maçã. Ele vai ter aqui uma aparência um pouco marrom, como barro, que era usado para fazer o tijolo. Os Faradim têm costume de usar também tâmaras para fazer aqui o Haroset, e tudo isso é para lembrar daquele trabalho pesado, para lembrar do sofrimento, do Avodat Parech, aquele trabalho que quebrava o corpo e a alma dos judeus que a gente passou lá na época do Egito. Depois disso, a gente tem
mais um símbolo que é o carpaz. O carpaz também tem vários costumes diferentes, pode ser uma batata, pode ser uma hortaliça, escutei até opiniões que pode ser uma cebola, e isso vai representar, a gente vai pegar esse vegetal e vamos mergulhar na água salgada para lembrar das lágrimas dos nossos antepassados, para sentir um pouquinho da dor dos nossos antepassados, e finalmente a gente vai ter mais dois símbolos que representam um pouco da amargura daquela escravidão egípcia. A gente tem o maror e a gente vai ter o hazeret. O maror, normalmente, a gente faz com alface. O alface ele tem uma característica interessante. O alface, no começo, ele é um pouco doce, ele é gostoso, mas o gosto que ele deixa na boca é um gosto amargo. Então, assim também foi a escravidão egípcia. O faraó, ele escravizou, está escrito na Torá que ele usou a sabedoria dele para escravizar o povo judeu. Todo o processo de escravização do povo judeu foi um processo, pouco a pouco, foi envolvendo o povo judeu. Então, justamente como a gente falou no começo da aula, o povo judeu estava querendo se emancipar, eles querem fazer parte da vida egípcia. Quando Yaakov Avinu ele foi para o Egito, ele mandou Yehudá na frente para construir uma sinagoga lá na cidade de Goshen, separado dos egípcios. O Yaakov Avinu, ele sabe que lá é um centro de idolatria, é um centro de moralidades. Ele não quer viver a vida egípcia, ele precisa ir para o Egito. A gente vai ver aqui no texto da Gadá, ele foi com honras, ele foi obrigado para o Egito por causa da fome que estava tendo na época na terra de Israel, mas ele não quer viver a vida dos egípcios, ele não quer fazer parte da sociedade corrupta egípcia, ele não quer fazer parte. A gente sabe da história do Yosef com a esposa do Potifar, que ficava em cima dele o tempo inteiro. Esse era o nível de moralidade que eles tinham lá no Egito, e o Yosef ele é preso, mesmo que não tenha nenhuma prova contra ele, ao contrário, tem vários midrashim que falam que o Potifar ele tinha certeza que o Yosef ele é inocente, mas na sociedade egípcia, imagina, você vai dar razão para o teu escravo e não para a tua esposa, e o Potifar teve que prender o Yosef, mesmo sabendo que é uma grande injustiça. Então, isso era a sociedade egípcia. O Jacó falou, eu não quero de jeito nenhum. Se é para ir para o Egito, eu vou, mas eu não vou viver junto com os egípcios. Ele construiu a comunidade judaica na cidade de Goshen. Ele não quer se misturar, ele não quer ter nenhum tipo de influência negativa das idolatrias e das imoralidades egípcias. Mas depois da morte do Jacó e depois da morte dos filhos dele, os descendentes começaram a querer fazer parte, eles querem ser emancipados, eles querem fazer parte da vida egípcia, e assim o faraó começou a escravizar o povo judeu. Falou, olha, vamos fazer parte aqui, vamos construir o Egito juntos. Então, no primeiro dia, vieram os judeus junto com os egípcios e trabalhavam juntos, um passava a pedra para o outro, a sentar na construção, e o Paró, no final do dia, contou os tijolos. Uau, você fez 50 tijolos, está aqui, suas 50 moedas de ouro como pagamento. Os judeus saíram felizes da vida. Pouco a pouco, os egípcios foram saindo, cada dia havia um egípcio a menos para o trabalho, e outro egípcio, e outro egípcio. De repente, os judeus olham, só tem judeus trabalhando, os egípcios se mandaram, e quando os judeus pensaram também, se eles não estão, quer dizer, que emancipação é essa? Só a gente trabalha. Veio o faraó e falou, não, ninguém vai embora, acabou o trabalho remunerado, a partir de agora, vocês vão continuar a produzir. Está contado aqui, quando vocês produziam na época que vocês ganhavam dinheiro, não diminuam uma pedra na parede, cada pedra menos, vocês vão ser castigados, vocês vão ser chicoteados, e Deus nos livre, até mesmo eles colocavam bebês nas paredes, eles matavam os bebês para preencher os lugares onde faltavam tijolos. Então, essa escravização do povo judeu, ela começou doce, como o alface, que começa doce, mas ela terminou extremamente amarga, extremamente dolorida,
para o povo judeu. E o segundo símbolo é o Hazeret. Hazeret é aquela raiz forte também, que ela tem um gostinho no começo adocicado, mas depois ela queima a nossa boca. Então, assim também, isso representa a escravização do povo judeu e toda a dor, todo o sofrimento, toda a amargura que a gente passou lá no Egito. Por que a gente precisa de dois símbolos aqui para representar a amargura? Porque são duas mitzvot que a gente vai cumprir com o maror, né? Com esse elemento amargo. A gente vai cumprir a mitzvah de comer o maror. Isso era anteriormente uma mitzvah da Torá, mas que estava associado com o Korban Pesach. Então, hoje em dia, a gente ainda come o maror, mas hoje em dia é mitzvah de Rabanan, é uma mitzvah rabínica, e a mitzvah do korer. A gente vai fazer um sanduíche com a matzá, com o maror também. Se costuma colocar até um pouquinho desse hazeret misturado, essa raiz forte, junto com o alface nesse sanduíche e no maror que a gente vai comer. Mas um detalhe muito importante para entender toda a história aqui de Pesach, esses elementos aqui que lembram da escravidão, eles são amargos, eles não são ruins. É completamente diferente uma coisa ser amarga e uma coisa ser ruim. A escravidão no Egito, ela foi muito amarga, mas ela não foi ruim. Por quê? Porque justamente aqueles sofrimentos, aquelas dificuldades e a posterior salvação de Deus, isso foi a fundação, a formação, moldar o povo judeu e colocar no coração do povo judeu a emuná a ponto deles conseguirem, 50 dias depois da saída do Egito, receber a Torá no Monte Sinai. Então, qual é o machado? Qual seria o paralelo? Imagina quando a gente vê, se a gente estivesse vendo uma cena que tem uma pessoa andando na rua e tem uma outra pessoa que está escondida atrás de uma árvore, prestando atenção nessa pessoa andando. De repente, essa pessoa sai de trás da árvore, segurando uma barra de ferro, e ele alcança a pessoa que está andando na rua e começa a dar com a barra de ferro na perna da pessoa. A pessoa cai no chão, ele quebra as pernas do homem com aquela barra de ferro, e aquele homem acha que vai morrer agora, né? Ele está lá caído no chão, desesperado, e ele fecha os olhos assim, já está fazendo o Shema Israel, esperando o golpe fatal, mas o golpe fatal não vem. De repente ele abre os olhos assim devagar, e o que ele percebe? Que o homem está lá sorrindo para ele. O homem tira um cartão do bolso, olha, está aqui o meu cartão, eu sou o doutor fulano, eu sou o maior ortopedista aqui do lugar, eu quero dar para o senhor um tratamento completamente gratuito para as fraturas da sua perna. Esse cara é louco, o cara acabou de quebrar minhas pernas e agora ele vem com esse sorriso me oferecer um tratamento para consertar minhas pernas? Que história é essa? Então, olha que incrível, se a gente parasse a história aqui, é verdade, precisa agradecer esse cara. Imagina, não tem que agradecer nada, esse cara é um louco. Eu vou te agradecer que você consertou a perna que você quebrou. Você não está fazendo mais do que tua obrigação. Olha que incrível que a gente pode pegar aqui da ideia central de Pesach. A gente vai passar a noite inteira agradecendo a Deus que Ele tirou a gente lá do Egito. Mas peraí, não foi Ele que colocou a gente no Egito? Não foi Ele que mandou a escravidão? Já não estava profetizado? Desde os dias de Abraão Avinu, teus descendentes vão ser estrangeiros numa terra estranha, e eles vão ser escravizados, e eles vão sofrer um sofrimento muito duro. Foi Deus que profetizou, foi Deus que colocou a gente lá. Por que você agradece a Deus que Ele está te tirando do Egito? Se foi Ele que te botou lá, você está agradecendo a Deus que Ele está consertando tuas pernas, foi Ele que quebrou as tuas pernas. Por que a gente, sim, deve agradecer a Deus? Não só pela saída do Egito, a gente vai ver que a gente também tem que agradecer a Deus pela escravidão propriamente dita. Olha só que coisa incrível. Vamos continuar a história desse homem aqui que quebrou a perna do outro. Então, ele oferece todo o tratamento de graça.
ele faz a cirurgia, ele reconstrói a perna daquele homem, coloca os pinos para ele se sustentar sozinho, e quando o homem já está se recuperando, o médico vem lá se apresentar para ele e falou, olha, deixa eu te contar um pouquinho do que está acontecendo aqui, você deve estar me achando um louco, mas eu quero te explicar o que está acontecendo. Eu acabei de descobrir uma doença que mata se você não trata ela no momento certo. É uma doença que começa a desenvolver nos ossos da perna e se conseguir se espalhar pelo corpo, não tem mais o que fazer. A pessoa morre em poucas horas. Eu estava olhando na rua, eu percebi, pela forma que você está andando, que você já estava com essa doença e um pouquinho mais que você não se curasse, você ia morrer. Então, a única cura dessa doença qual é? Quebrar as pernas da pessoa. Você não permite que essa doença se espalhe pelo corpo todo, quando você quebra as pernas da pessoa, e depois você pode consertar as pernas e já está curado, já não tem mais perigo nenhum. Quando eu vi que você já estava no limite para acabar morrendo, eu fui lá, não dava nem tempo de explicar, por isso que eu fiz dessa maneira, eu quebrei tuas pernas, dessa maneira eu salvei tua vida. Uau! A história mudou completamente. Agora, o quanto eu tenho que agradecer, não só por ele ter reconstruído as minhas pernas, mas por ter quebrado elas. Uau, obrigado! Você salvou a minha vida. Avraham Avinu, ele teve uma pequena falha de emuná. Quando a gente fala um erro de Avraham Avinu, obviamente, para a gente é uma poeira, é um fiozinho de cabelo, mas no nível de Avraham Avinu, quando Deus foi falar com Avraham Avinu, falou, olha, Avraham, eu vou dar terra de Israel para os teus descendentes. Avraham perguntou para Deus, Bemaedá, como que eu sei que você vai dar a terra para os meus descendentes? Que isso? Essa é a emuná de Avraham Avinu? Como que eu sei que você vai dar? Deus está te falando. Você não confia em Deus agora? Até agora, você confiou em Deus. Quando Deus fala, Lech Lechá, sai da tua casa, vai para a terra que eu vou te mostrar. Avraham Avinu se levanta. Avraham Avinu foi jogado numa fornalha. Avraham Avinu cumpre tudo que Deus ele tá pedindo para ele, mesmo quando são testes dificílimos. De repente, Avraham Avinu dá uma escorregada dessa. Como que eu sei, Deus, que você vai dar a terra para os meus descendentes? Óbvio que não é essa a pergunta de Avraham Avinu. O que significa as palavras aqui que a Torá registrou? Bemaedá. Deus, eu sei que a terra de Israel, ela depende de Zruyot, ela depende de méritos. Não é só querer ter a terra de Israel. Mesmo hoje em dia, a gente pode pegar os lugares mais sagrados de Eretz Israel, estão na mão dos árabes. Se a gente pegar o lugar mais sagrado na face da terra, o Kodesh HaKodashim, é onde tem a mesquita hoje em dia. O túmulo dos nossos patriarcas está numa cidade árabe. O túmulo do Yosef Atzadik está numa cidade árabe. O túmulo da Rachel Imeino está numa cidade árabe. Você pega os lugares mais sagrados do povo judeu, não estão nas nossas mãos, porque ainda não completamos o mérito para ter a nossa terra de Israel de volta. Então, é isso que Avraham tem incomodado. Deus, como que eu sei? Não que você vai dar. Eu não estou duvidando de você, Hashem. Mas como que eu sei que meus descendentes vão ser pessoas corretas, vão ser pessoas que vão andar no teu caminho, ou se são pessoas que vão, Deus nos livre, e vão acabar se desviando? Então, por favor, eu queria saber qual que vai ser o mérito dos meus descendentes. É isso que Avraham ele está pedindo. Então, Deus, ele percebeu aqui essa fagulha, esse pozinho aqui de falta de emuná, e ele imediatamente fala para Avraham, Avraham, agora, para consertar essa tua falha de emuná, se não for consertado isso, vai ser no passado de geração em geração, essa tua falha de emuná, até que Deus nos livre, teus descendentes vão acabar se perdendo completamente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o teu povo como escravos numa terra estranha, eles vão passar por dificuldades, essas dificuldades, por um lado, vão começar a limpar todas as averot e vão limpar tudo que precisa de expiação espiritual. Depois disso, eu vou tirar eles com grandes milagres, eu vou tirar eles com sinais,
eu vou fazer as 10 pragas, eu vou castigar o faraó, eu vou abrir o mar na frente deles. Eles vão sair com a emuná completamente renovada. Isso é o Seder de Pêssach, a renovação da nossa emuná, reviver, não só lembrar, aquele mesmo Deus que mandou as 10 pragas, aquele Deus que de repente tirou a gente do Egito, que não deu tempo nem de fermentar nossa massa, é o Deus que pode, num piscar de olhos, tirar a gente também da nossa galut, do nosso exílio, tanto o exílio material quanto o exílio espiritual que a gente está passando agora. Então, essa é a noite da Emuná. A noite do Seder de Pêssach é chamado Leil Shimurim, uma noite de proteção especial de Deus. É um nível de conexão que a gente vai ter com Deus, que dificilmente durante o ano inteiro a gente vai conseguir chegar nesse nível de conexão espiritual com Hashem. Então, esse é o comecinho da nossa Haggadah. Eu não vou entrar agora, Bezrat Hashem, um pouquinho antes de Pêssach, Bezrat Hashem Blineder, a gente vai tentar ver algumas mitzvot que a gente tem na véspera de Pêssach. Eu quero focar agora na Haggadah propriamente dita, mas a gente tem mitzvot de Bedikat Hametz, que é a procura do Hametz na casa na véspera de Pêssach, o Biur Hametz, que é a queima do nosso Hametz. A gente tem o Shabbat Agadol, o último Shabbat antes de Pêssach, é chamado Shabbat Agadol. Então, tem algumas mitzvot que a gente vai cumprir na véspera de Pêssach. Bezrat Hashem, lá para frente, a gente vai tentar voltar nisso. Vamos continuar aqui na nossa Haggadah. A minha Haggadah começa com as seguintes palavras: Seder Haggadah. A Haggadah, ela vai seguir uma certa ordem. A vida de um Yehudi é feita de Seder. Tudo que a gente faz no dia a dia tem a ordem. A gente começa o dia, a gente faz a tefilá da manhã, tem a tefilá da tarde, tem a tefilá da noite. Antigamente, tem o Corban da manhã, tem a ordem que o Kohen Gadol vai fazer os serviços. Como a gente reza num Sidur, Sidur vem da palavra Seder. Então, é a ordem das rezas. Quando alguém casa, tem o Messader Kiddushim, aquele que organiza o casamento. A nossa vida gira em torno de Seder. O judeu, ele tem que ter Seder na vida dele, ele tem que ter ordem. Então, o Seder de Pêssach significa a ordem de Pêssach. A Haggadah, ela é construída em 15 passos, quer dizer, são 15 passos de uma construção espiritual, da gente sair de um nível mundano e Bezrat Hashem, no final do Seder, a gente tem que ter se transformado em seres espirituais. Cada passo do Seder é uma conexão a mais que a gente vai ter com Hashem. Olha que incrível, a gente tem na Torá, se a gente pegar o Sefer Tehilim, de David Amelech, o livro dos Salmos, a gente vai pegar no finalzinho do livro, a gente tem 15 salmos que são chamados de Shir HaMa'alot. O que significa literalmente? O cântico dos degraus. Então, são 15 cânticos dos degraus que tem no finalzinho do Sefer Tehilim. No que é baseado esses 15 Shir HaMa'alot? Isso é baseado nos 15 degraus que tinham no nosso Beit HaMikdash, nosso templo sagrado. Existia uma primeira área de entrada chamado Ezrat Nashim. Então, é a área onde ficava o povão, né? Onde ficava a maioria das pessoas. Depois disso, vai ter uma escadaria, justamente com 15 degraus, e essa escadaria ela vai elevar para um segundo patamar, e nesse segundo patamar vai ter uma tira, uma faixa, que é chamado de Ezrat Israel, e depois tem o Ezrat Kohanim, onde fica o lugar mais sagrado, o Eihal, o Kodesh, e lá dentro tem o Kodesh HaKodashim, que era o lugar mais sagrado, que só no dia mais sagrado, o homem mais sagrado, quer dizer, o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, só ele pode entrar no dia mais sagrado, lá no Kodesh HaKodashim. Então, esses 15 degraus
é o que separavam entre o mundano, entre o Ezrat Nashim, as pessoas, entre aspas, sem desmerecer ninguém, entre as pessoas lá do povão, num nível um pouco mais baixo, até onde estava o Kodesh HaKodashim. Essa é a ideia do Seder de Pesach. A cada passo do nosso Seder de Pesach, a gente está subindo um degrau, a gente está fazendo um Shira Malot, o cântico dos degraus, para se aproximar cada vez mais, Bezrat Hashem, do espiritual, para a gente moldar nessa noite uma emuná, uma conexão com Hashem, que não só vai ser durante Pesach, para a gente levar para o nosso ano inteiro. Então, Bezrat Hashem, a gente falou que do ciclo, né, que as festas judaicas são ciclos, a gente tem que tentar, nessa noite, se libertar dos vícios, se libertar dos erros, se libertar da nossa falta de emuná e Bezrat Hashem se conectar de uma maneira diferente com Hashem. Então, a gente vai ver os 15 passos, o que significa cada um dos passos, mas algumas perguntas antes interessantes para entender essa noite aqui, para entender a importância dessa festa. Seder significa ordem, mas peraí, o que a gente vai estudar aqui na nossa Haggadah do Seder de Pesach? Que Deus virou a natureza do avesso. O que são as 10 pragas? Gelo com água. Quando tem os animais ferozes, está escrito que veio o urso polar e ele veio com o clima polar junto com ele. Vieram as baleias e vinha o oceano junto com elas. Deus quebrou a natureza, Deus virou a natureza do avesso. Então, que Seder? Seder é ordem, organização. Não tem Seder nenhum aqui. A natureza foi virada do avesso. Por que a gente chama essa noite de Seder de Pesach? A resposta é: isso é o normal do povo judeu, viver dessa maneira milagrosa. A gente não vive dependendo do Derech HaTeva. Se dependesse da natureza, o povo judeu não ia existir mais. Com tantas perseguições, com tantas dificuldades, com tanta assimilação que a gente teve na história, o povo judeu deveria ser mais um daqueles povos que estão nos livros de história, que estão lá nos museus, para lembrar como os romanos, como os gregos, como os babilônios, mas a gente está aqui, nós somos milagres ambulantes. Certa vez um rei lá da Europa, ele pediu para o conselheiro dele: eu quero que você me dê agora uma prova da existência de Deus. E o conselheiro falou: os judeus, majestade. Essa é a maior prova que existe um Deus. Não tem, pelo Derech HaTeva, pela natureza, não tem como explicar que o povo judeu continua vivo, continua forte, continua impactando a humanidade inteira. Somos 0,5% da humanidade, mas, olha só, 30% dos prêmios Nobel foram ganhos por judeus. Quer dizer, tem um impacto do povo judeu em toda a humanidade que não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma explicação. Esse é o Seder, esse é o normal do povo judeu. Tem um menininho, ele chega em casa lá do Heider, da escola religiosa, e o pai fala: e aí, filhão, como tá? Como foi hoje na escola? Fala: foi legal. O que você aprendeu hoje? Aprendemos sobre Yetziat Mitzrayim, sobre a saída do Egito. Uau, que legal, filho, me conta aí o que você aprendeu. Então o filho começa: olha, pai, o Moshe, ele estava libertando o povo judeu do Egito, então ele entrou em contato com o exército, mandaram pessoas das forças especiais do exército de Israel, vieram eles com tanques blindados, eles atiraram nos egípcios, eles destruíram todo o egípcio com seus tanques blindados, e o povo judeu, todos eles saíram armados com rifles automáticos, e no deserto eles foram acompanhados por helicópteros Apache, que destruíam todos os inimigos, mandavam mísseis, bombardeavam todos os inimigos no caminho, até que eles chegaram diante do mar. Como que eles vão atravessar o mar? Então vieram alguns submarinos, trazendo robôs que construíram uma ponte metálica. O povo judeu atravessou aquela ponte metálica. Quando os egípcios que estavam perseguindo, eles foram atravessar também, os helicópteros bombardearam a ponte, os submarinos nucleares mandaram mísseis e
tudo foi explodido e os egípcios morreram afogados no mar. Quando o menino acaba de contar, o pai está em estado de choque. Filho, é isso que você aprendeu na escola hoje? Então o menino fica meio sem graça e falou, tá bom, pai, não foi isso, eu inventei toda essa história. Mas também, se eu te contar o que aprendi na escola, você não vai acreditar mesmo. Quer dizer, foram só milagres incríveis. Isso é a natureza do povo judeu. Isso é o que representa o povo judeu, a gente viver acima das leis da natureza, porque a gente está conectado diretamente com o Criador do mundo. Quando Deus ele foi criar o mundo, ele se aconselhou com os anjos. Então, assim, os nossos comentaristas explicam, a linguagem da Torá, nascer a Adão, façamos o homem. Então, o Urash pergunta, façamos, quer dizer, tem idolatrias, tem mais de um Deus, por que está no plural? Então, o Urash fala, Deus nos livre. Óbvio que é Hashem Echad, só tem um Deus, não existe nenhuma outra força. Com quem que Deus estava falando? Com os anjos. Deus estava se aconselhando com os anjos se ele deve fazer o ser humano ou não deve fazer o ser humano. Os anjos falaram, olha, Deus, com todo respeito, mas não faz o ser humano. Você vai fazer essa criatura, eles vão ser mal agradecidos, eles vão passar o tempo inteiro reclamando. Olha o povo judeu no deserto. Está escrito que eles choraram, a gente falou isso essa semana, na aula de Shmirat HaLashon. Eles choraram na porta das tendas. Deus tirou a gente do Egito porque ele odeia a gente, ele quer matar a gente aqui no deserto. Olha que incrível, falou, os anjos falaram, Deus não cria, essa criatura vai ser ingrata, vai reclamar, vai ficar te jogando na cara, vai ficar te cobrando o tempo inteiro e vai ser mal agradecido, não faz o ser humano. Então Deus falou para os anjos, olha, agradeço muito, escuto o conselho de vocês, mas mesmo assim eu acho que vale a pena criar. Deus criou o ser humano, o que aconteceu? Conforme os anjos falaram, o ser humano é extremamente mal agradecido, o ser humano só reclama, o ser humano só encontra defeitos em tudo. Então, o ano inteiro, os anjos viram para Deus e falaram, Deus, a gente avisou, levantamos nossas mãos para cima, a gente avisou Deus, a gente sabia que isso ia acontecer. Olha só, eles passam o dia inteiro reclamando, são ingratos, não te agradecem por nada, não te falam um obrigado. Você dá para eles ar, você dá para eles comida, você dá para eles tudo de bom. Eles não te falam um obrigado por tudo que você faz por eles, só reclamam. Valeu a pena, Deus, você ter criado o mundo assim? Os anjos jogam na cara de Deus todos os dias. Chega no Seder de Pessah, as famílias sentam na mesa, elas passam a noite louvando Hashem, vai ter o Alel, vamos fazer cânticos de louvor, vamos recontar toda a história, Kola Marbe, todo aquele que aumenta, Bessipur e Etziad Mitzrayim, Areiza Meshubach, todo aquele que conta bastante. Conheço pessoas que fazem o Seder de Pessah até às 5h30, 6 da manhã, contando todos os detalhes, com alegria, a família inteira reunida. Uau! Quando Deus olha aquilo, ele chama os anjos e fala, vem cá, vocês que estão me jogando na cara, hoje vocês vão descer na casa de cada família Eudá e vocês vão ver por que valeu a pena eu ter criado o ser humano. Olha que incrível! Essa noite é o que justifica toda a criação do ser humano. Uma história que escutei, para a gente parar para refletir um pouco, teve uma família de Hassidim que, infelizmente, de repente, do nada, um dos filhos começou a se afastar do caminho. Então, eles começaram a perceber, ele já não levanta para fazer a filá de manhã, e eles começam a perceber que a kippá dele era uma kippá grande, começa a diminuir uma kippá pequenininha, depois uma kippá menor ainda, eles já acordam um dia horrorizados, o rapaz cortou as peó, cortou os cachinhos dele. Gente, o que está acontecendo? Outro dia, ele já parece sem tzitzit. Então, os pais começam a conversar, filho, o que foi? E o filho não fala, e os professores da escola, e o rabino na sinagoga, ele não quer escutar ninguém, e o processo vai indo,
até que o menino abandona completamente a Torá, as mitzvot, e vai embora de casa. Ele quer morar sozinho e ele vai embora. Então, esse pai, ele está muito triste, e um dia ele vai num shiur, ele quer entender o que Deus quer dele, por que isso está acontecendo. Ele vai num shiur na sinagoga sobre a Karata Tov, sobre ser uma pessoa agradecida, sobre uma pessoa que sabe reconhecer as coisas boas que recebe, e ele saiu de lá pensativo, falou, uau, eu acho que eu sou muito mal agradecido. Olha quantas coisas boas eu tenho, é verdade, eu estou reclamando com Deus de um filho meu que se desviou do caminho, mas, Baruch Hashem, eu tenho 8 filhos que estão no caminho da Torá, que são filhos maravilhosos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho saúde de todos os meus filhos, mesmo esse meu filho que se desviou, mas Baruch Hashem, ele é saudável, e ele começou a pensar como ele era mal agradecido, como ele era o tempo inteiro só reclamando, só questionando, só Deus, por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo? E ele começou a lembrar que todo dia ele chegava em casa e reclama, e não tem dinheiro para pagar as contas, e não tem isso, e está difícil, e não tem cliente na loja, e todos os dias só reclamações. Ele falou, uau, eu preciso mudar. Então ele chegou nesse dia em casa, e ele sentou com a esposa, eles conversaram, eles decidiram que eles vão fazer uma lista de todas as coisas boas que eles têm na vida. Então, realmente, eles colocaram literalmente no papel, cada dia eles vão acrescentando um pouquinho mais de coisas que eles vão lembrando. Baruch Hashem, a gente tem a nossa casa, e temos um carro, e temos saúde, e temos filhos tzadikim, e temos não sei o quê, e temos móveis, e temos roupas, e tem isso, tem aquilo. Uau! Começou a formar uma lista gigantesca de coisas boas que ele tinha na vida, e ele decidiu que quando chegar Pessah, ele vai começar um Seder de Pessah diferente. Então, chegou o Seder de Pessah, Baruch Hashem, naquele ano, aquele filho que se afastou, ele quis participar do Seder sem tzitzit, sem kippah, sem as peot, mas ele está lá no Seder. O pai, ele fala, olha, gente, eu vou fazer um Seder esse ano um pouco diferente. Já que Pessah é a festa do agradecimento, é a festa do reconhecimento das bondades de Hashem, eu vou começar diferente. Esse Pessah, eu vou fazer o seguinte, antes de começar o Seder, eu fiz com a mãe de vocês, ele fala para os filhos, eu fiz com a mãe de vocês uma lista de todas as coisas boas que a gente tem na vida, eu vou começar lendo a lista para agradecer a Hashem. E Hashem, obrigado que você me deu uma casa, e obrigado que você me deu uma esposa, e obrigado que você me deu filhos, e obrigado pela saúde, pelas roupas. E começou 15, 20 minutos só lendo aquela lista quilométrica de bondades. E quando ele terminou a lista, guardou, vamos lá, Kadesh, pegou o Kiddush, começou normalmente o Seder de Pessah. Semana seguinte, o menino vem, o filho que tinha se afastado, ele vem para o Shabat. Já fazia muito Shabatot que ele não vinha, e os pais perceberam que ele veio a pé, ele não veio de carro. Passa mais algum tempo, o filho volta a usar kippah. Uau! Mais algum tempo, ele começa a usar tzitzit de novo. Mais algum tempo, ele volta para Yeshivá. Baruch Hashem, aquele filho voltou para casa. O pai um dia senta com o filho e fala, filho, eu não entendo o que aconteceu. A gente tentou de tudo, a gente conversou, a gente te castigou, a gente fez tudo e nada adiantava. O que mudou? Manishtaná, o que teve de diferente? Então o filho falou, olha pai, eu era meio revoltado na vida com Deus, porque eu sempre via você reclamando o tempo inteiro, a mamãe reclamando o tempo inteiro, e isso está difícil, não tem dinheiro, e a conta vai vencer, e não tem cliente, não tem o quê, e dificuldades, e o tempo inteiro só reclamações. O que eu pensava? Por que eu devo servir Deus? Ele não faz nada pela minha família só tem desgraça e dificuldade, eu não quero servir esse Deus. Naquela noite do Seder de Pessah, eu comecei a perceber, olha o tamanho da brachá que a minha família tem. Uau! Que família abençoada que eu tenho. Olha a lista de brachot de Hashem. Como que eu posso não agradecer e não servir um Deus que me dá tantas coisas boas? Isso é o Seder de Pessah
Bezrat Hashem, uma noite de agradecimento, uma noite de conexão espiritual, que a gente possa fazer a nossa lista. Não é parte do Seder de Pesach, óbvio, não é parte da nossa Haggadah, mas que sensação diferente a gente vai chegar no Seder de Pesach se eu vier no meu bolso com a lista de todos os agradecimentos. Deus, obrigado, olha, é verdade, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus problemas de saúde, eu tenho meus problemas do trabalho, eu tenho meus problemas familiares, mas Deus, olha quantas brachot, olhando o que eu tenho, o que me falta é muito pouco. Eu não troco o que eu tenho pelo que me falta. Ninguém trocaria. Faz uma lista do que você tem, faz uma lista do que te falta, você não troca. A gente vai ver quanta brachá a gente tem na vida. Precisa fazer uma vez na vida a lista das coisas boas que a gente tem na vida. Bezrat Hashem, dessa maneira, a gente vai chegar no Seder de Pesach com o coração agradecido e a gente vai poder entrar no clima de essa é a noite do agradecimento do povo judeu, é a noite que valeu a pena fazer um ser humano. Uau! Olha que incrível essa noite, o poder espiritual que essa noite pode ter para o nosso ano inteiro. Bezrat Hashem, continuamos nas próximas aulas. Shabbat Shalom!